Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma videoaula, né? Alunos do terceiro ano da Escola Kaique Madesati, né? 2311, 2312, 13 e a 2314, né? 4 turmas aí. Bem, vocês todos já estão aí com o trabalho, nosso grande trabalho do primeiro trimestre, né? Que vai ser sobre as origens do sistema capitalista, né? Até chegarmos aí no período atual, tá? E eu vou seguindo aqui, né, com o nosso conteúdo, né, sobre o sistema e trazer a atualidade dele, principalmente, né, dados bem interessantes aí que eu pesquisei, referência a 2020, né, atualíssimos, portanto, sobre alguns aspectos bem importantes aí da economia do Brasil. Porque, né, como eu já falei, né, a geografia do terceiro ano ela é bastante burocrática, né? Ela é bastante econômica, geopolítica, como que se relacionam, né, os países uns com outros, enfim. Né? Vocês vão perceber muito isto no nosso conteúdo de geografia do terceiro ano aí, em especial. Certo? Sobre o sistema de presenças e faltas, né, lá no sistema de marcação desses aspectos aí, como é que vai funcionar, né? Todo dia que eu lançar data de entrega de uma atividade, tá? Ou de qualquer função, né? Que eu colocar ali uma data de entrega e esses não forem entregues no dia, tá? Esses vão receber a falta ali no sistema, tá? É assim que funciona, assim que é a orientação para nós atribuirmos falta para algum aluno, né? É quando deixa de realizar uma atividade, né, até o dia de entrega. Então, naquele dia de entrega, que geralmente vai ser um dia de uma aula, né, nossa, é para atribuir falta, então, para esses alunos. Assim que funciona o processo. E você já deve estar sabendo que vai ter aulas no Meet aí ao vivo, né? Só que tem um cronograma aí bem espaçado nosso aí, por exemplo, né, de geografia, né? Eu tenho os dias aqui de cada terceiro ano, tá? 23/11, dia 23 e dia 30 do 4, né? Nesse mês, né? A 23/12, dia 19 e dia 26, 23/13, dia 13 e dia 27 e a 23/14, dia 16 e dia 30, né? Bom, é claro que nesses dias aí quem não participar das aulas ao vivo, né, vai receber falta, tá? Não tem, essa é a orientação básica. Então, cuidem desse aspecto. E mais os dias de entrega de atividade, né? Nos outros dias, né, vão ser aí presenças, né, enfim, registradas para vocês, quando não tiver uma atividade para entregar nesse dia. Bem, dito isto, é por isso que eu vou seguir com as videoaulas gravadas para vocês, porque é muito espaçado esse cronograma, tá? E não tem como a gente desenvolver é, aí aulas somente nessas duas datas que eu tenho com vocês aí no mês. Né? Então, é, eu vou seguir com as videoaulas com vocês aqui para enriquecer o estudo, para vocês terem um conteúdo completo, né? Como deve ser, com o maior número de detalhes possíveis, tá? Até porque temos só 2 míseros períodos por semana aí, então tem que aproveitar da melhor forma possível. Bom, a partir de agora as videoaulas passarão, né, a ser naquelas versões mais longas, né? Porque são conteúdos densos, tá? Não tem como ser diferente, né? Claro que origens do capitalismo eu não vou tratar com vocês em videoaula, tá? Isso daí já fica cortado, né? Eu já vou dar espaço para outros conteúdos, como o de hoje, por exemplo, né? Diria que o de hoje vocês já vão ter aí uma boa base para o trabalho. Que eu vou passar algumas definições básicas de capitalismo para vocês, tá? Basicamente esse vai ser o nosso tema de hoje aqui, umas definições e dados bem atuais aí para vocês sobre a economia brasileira, principalmente quanto a um aspecto aí que nós vamos trabalhar do sistema, tá? Então, vamos começar aí
para valer, né? Se ficou alguma dúvida do trabalho, vão postando lá, mas eu tô vendo que vocês já estão escolhendo os temas, já estão definindo os grupos, o que é bem importante. E fiquem atentos aí que nós vamos ter que marcar datas extras aí de apresentação desses trabalhos, tá? No Meet, né? Vamos ter que definir um cronograma extra diferente daquele oficial ali da escola, né? Que nos colocaram ali, né? Com aquelas 2 datas que eu tenho no mês aí com vocês. Então vamos conversando, pode ser que uma dessas aulas meus sirva para apresentar, né? Mas elas não são suficientes para isso, tá? Então é importante aí a gente definir mais algumas datas aí e os grupos, né, para que isso aconteça da melhor forma, tá bom? Então fiquem atentos que conta muito, né? O trabalho principal nosso aí de geografia do primeiro trimestre de 2021. Vamos lá. Tentar aqui ser o mais conciso e claro possível, né, para não estender tanto, apesar de ser complicado, mas eu vou lançar aí agora a tela cheia para vocês com os slides, tá? Vocês vão ficar só me ouvindo aí, então. Muito bem. Capitalismo, em outras, né, em essência, ele consiste aí num sistema econômico, né, em que os meios de produção, né, e de distribuição são de propriedade privada e o principal, né, tem sempre um fim lucrativo em cada atividade, né? Capitalismo quer dizer capitalizar, acumulação, né, visar lucro acima de tudo, né? Acima de tudo, bom, vamos avaliar isso, né, com o decorrer do nosso conteúdo, debatendo aí e vamos ver, né, que muitas vezes sim, é lucro acima de tudo, tá, pessoal? Não tem como ser diferente. A gente querer romantizar aqui que é muito, tem alguma coisa bonita e tal que acontece que não é bem assim, né? Então isso vai ficando cada vez mais claro aí à medida que o conteúdo avançar. Principalmente com o trabalho de vocês aí que já vão ter uma ideia muito clara do que é, né? Para os que já leram o capítulo aí já estão tendo essa ideia. O capitalismo é dominante no mundo ocidental e também no oriental, né, atualmente, desde o final do feudalismo, tá? Século XV em diante, basicamente. Bem, as características aí da propriedade privada. E mais além, tá? Mais adiante aí no ano, nós vamos trabalhar alguns autores aí clássicos, né, do liberalismo, que trouxeram para nós esses conceitos aí, né? Adam Smith, John Locke, tá? Entre outros aí, bem importantes aí, que são determinantes para esse pensamento, né, da propriedade privada. Enfim, é um dos pilares, né, do sistema capitalista. Então, a propriedade privada, né, ela tem uma escritura registrada no órgão chamado Registro de Imóveis, né? Todo mundo que tem um terreno tem esse documento, né, uma escritura. Se não tem, ele não é propriedade privada, né? Enfim, vai ser de alguém, né? Tem que estar no nome, é muito bem nomeado de quem que é a propriedade privada, tá? Então a escritura é um documento básico aí para essa questão de propriedade privada, para definir, né, de quem que é a propriedade privada, o tamanho dela, a escritura, diz tudo sobre a área, né, a localização exata, o tamanho, né, a metragem, enfim, os limites, né, tudo bem discriminado numa escritura, tá? Depois desse documento aí, né, dessa propriedade privada, vai decorrer impostos, né? Se for em área urbana, o famoso IPTU, né? Imposto Predial e Territorial Urbano, né? Incide sobre terrenos em perímetro urbano, tá? Então, todo mundo que tem terrenos em áreas urbanas, né, em perímetros urbanos, paga IPTU, né? Um valor anual, né, aí cobrado pelas prefeituras, tá? Ele é um imposto municipal. E para quem tem área rural, né, é chamado ITR, Imposto Territorial Rural. Veja que não conta o predial, né? Porque o IPTU ele cobra, além da área em si, do terreno em si, também as benfeitorias, né, construídas sobre esse terreno. Enquanto que em área rural não, é levado em conta somente a área, né, sobre as propriedades em zonas rurais. E claro que ele leva em conta se é uma área utilizada, né, se tem lavouras, se tem plantação, se tem produção de alguma coisa nessa área. Se não tem, ele costuma ser mais caro, tá?
Assim que funciona. Se é um latifúndio lá improdutivo, né? Assim que se chama uma terra rural que não tem produção de nada, né? Latifúndios, né? Grandes áreas sem nenhum tipo de produção, o ITR costuma ser mais caro, certo? O IPTU também, né, nas cidades é assim, né? Se é uma área, um terreno baldio, ele costuma ser mais caro. As prefeituras têm autorização pela lei, né, o Estatuto da Cidade, vamos ver mais adiante aí, de cobrar, né, o IPTU progressivo no tempo, né? O IPTU, taxas de IPTU mais caras por terrenos baldios, né, sem nenhuma função social, digamos assim, né, como é chamada no Estatuto da Cidade. Tá? Então saibam disso também. Então são informações importantes aí para vocês terem, porque vocês em breve, né, saindo do ensino médio, vão estar entrando aí numa vida adulta, né, onde vão se deparar aí com essas situações, né, de querer comprar um terreno, saber como funciona, os impostos que tem a pagar, enfim. Então já vão sabendo como é que funciona aí uma propriedade privada, né? E esses documentos aí, esse sistema de impostos é o que rege, né, essa parte aí do capitalismo. Ó, Estatuto das Cidades, tá? Uma lei que rege aí todo o ordenamento e planejamento de cidades, Lei 10.257 de 2001, tá? Bem importante esse estatuto aí. Ele diz muita coisa, né? Orienta muita coisa sobre como as cidades devem proceder, tá? É uma lei federal. O principal documento que possuímos, né, e que legitima a obtenção de crédito é o CPF, tá? O Cadastro de Pessoas Físicas, certo? Inclusive tem uma lei por ser votada aí no Senado, depois passa ao Congresso, né, para aprovação também, aonde torna o CPF um documento único, tá? A ideia é acabar com o documento de identidade, né? Não fazer com que não tenha mais a identidade, somente o CPF. Até porque o sistema da identidade, né, é um problemão aí no Brasil, porque cada estado tem a sua, tem o seu código, sua maneira de calcular ali o número da identidade, porque é um cálculo, né, esses números, né, de CPF, identidade, enfim, eles são cálculos, não são aleatórios, né, eles têm uma fórmula para chegar nesses números, tá? E a identidade de cada estado tem o seu, é um problemão, né, e o CPF é nacional. Então é uma fórmula única para o país, tá? Por isso que hoje ao nascer, né, cada criança já recebe um documento de CPF automático, né? Isso é uma coisa bem recente que tem aí nas leis, né? Que é cada pessoa já tem um CPF ao nascer, já recebe o número de CPF automático, né? Então, e o de identidade não, o de identidade tem que ir lá fazer e tal, enfim. Então a ideia aí é acabar com documento de identidade, tornar o CPF um documento coringa aí para tudo, tá? O comércio né? Para a área de comércio, né? É o CPF que vale. Eles nem mal pedem identidade, só pede por uma formalidade. Cada pessoa que ingressa no mercado de trabalho formal possui facilidade para obter crédito no comércio, né? Dinheiro de plástico, geralmente com limite de crédito concedido acima dos seus ganhos, tá? Isso é uma coisa comum e problemática ao mesmo tempo, né? Porque muitas pessoas se deslumbram aí com esse dinheiro fácil, né? E acabam abusando do uso dos seus limites, tá? Isso é um sério problema aí no país, né? Que é a questão do endividamento das famílias, né? E nós vamos também abordar essa questão. Vamos lá. Muitas vezes, né, as pessoas possuem ainda mais de um cartão de crédito e acabam por utilizar em um mesmo mais do que ganham. Né? A pessoa ganha 1.000 e tem 2 cartões de crédito com limite de 1.000, né? Aí usa lá 2.000 e tu ganha teus 1.000 lá para pagar isso, né? Bom, aí costuma começar os grandes problemas das famílias, né? Porque as faturas de cartão de crédito, né, elas têm lá uma coisa chamada de valor total, que é o ideal, né, de ser pago para aproveitar, para valer, e um valor de pagamento mínimo, né? E quem utiliza essa opção do pagamento mínimo, né, o que que acontece? Acaba por pagar juros aí muito altos, né, exorbitantes. A dívida costuma não acabar nunca e praticamente, né, quem usa pagando aí o valor mínimo de uma fatura,
tá? O ideal, pessoal, de cartão de crédito, né, ele é muito bom, porque parcela, né, em várias vezes, enfim, sem juros muitas vezes, né, um atrativo bastante forte aí dos cartões. Mas o ideal para aproveitar 100% do benefício do cartão de crédito é vocês pagarem, né, a fatura pelo valor total, certo? Aí não se endividam, não vão pagar juro por isso, porque daí os juros que vêm são muito fortes, tá? São muito altos, né? Realmente vão impactar aí o tamanho do valor da dívida, né, do cartão. Então, é uma coisa muito boa o cartão, mas que tem que ter uma responsabilidade muito grande aí na utilização, né, deste meio de pagamento, ok? Após o advento do chamado dinheiro de plástico, né, é um termo que se dá aí para os cartões de crédito, né, porque eles são de plástico, enfim, e tu realiza a compra com eles, né. As ocorrências de depressão por conta das dívidas impagáveis dispararam, tá? Então, isso é fato. O faturamento das indústrias de medicamentos antidepressivos também disparou, acompanhando esse mercado, né? Porque se tem muita depressão, né, uma doença, vai vender os faixa preta, né? Os medicamentos faixa preta lá vão disparar nas vendas. Isso tem uma relação direta, tá? Não é aleatório, não é uma coincidência, tá? Tem uma relação muito direta aí nesse lucro da indústria farmacêutica com remédio de faixa preta, tá? Para depressão. E é claro que essas informações vocês não vão ver em nenhuma estatística econômica, né, de governo, governamental, coisa assim, porque não interessa, né? É uma informação não bem-vinda nessa questão aí. É um efeito colateral que não interessa, né, ao mercado, digamos assim, né? Mais uma das impessoalidades, né, do sistema capitalista, né? Uma coisa que não tem como tu ter um autor, cobrar de um autor específico, né? A pessoa ter ficado depressiva, mas é por causa das dívidas, né? Não soube gerenciar os seus ganhos, enfim, né? Às vezes tu nem sabe as necessidades reais que a pessoa teve de chegar naquele ponto, né? E a pessoa é condenada igual por isso, né? Então é a impessoalidade do capitalismo aí na prática, né? Ele causa muitas mazelas, tá? Mas ele culpa a própria pessoa por isso, né? Como é muito comum acontecer, né? Nesse sistema, né? Ele vai ver lá, a culpa é da própria pessoa que chegou naquilo ali, né? Então acaba sendo, né, aí materializada essa impessoalidade, né, citada pelo autor, né, pelo Gilles lá no prólogo do livro que vocês leram, né? Aí está um exemplo clássico e claro dessa questão, tá? Então vamos lá, vamos relacionando tudo aí, como vocês vão ver que está tudo, né, interligado, tá? Com o que nós estamos vendo lá do livro até com a atualidade maior aqui que eu estou trazendo. Então vamos lá, agora vem uma parte bem interessante aí, né? As principais administradoras de crédito, né? A American Express não está mais hoje no cenário, acho que ela foi comprada aí pela Visa, enfim, ou por outra empresa, não tô lembrado, mas Visa e Mastercard estão a 1000, né? São duas bandeiras de cartões aí muito fortes, né? E que estão presentes, bem dizer, em todo o mercado nacional, né? E internacional também, tá? Bem, nós temos aqui a chamada ABEX, né? Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, criada em 1971, né? Ela reúne, né, todas as empresas de cartões de crédito, as administradoras de crédito, né? E reúne tudo isso num site ali, num portal que é bem importante, tá? Inclusive, para quem tem dúvida de cartão de crédito e quer elucidar um pouco mais de como gerenciar seu cartão, né? Esse site aí tem ali várias dicas, né? Tem a cartilha de quem tem o cartão, né? Cartilha do consumidor com cartão de crédito, como gerenciar seu cartão da melhor forma, enfim, tem tudo isso ali. Óbvio que na Abex você não vai encontrar informação
de quanto nível de depressão tem pelo endividamento de famílias, né, pela questão do cartão, né, o mau uso dos limites, enfim, essas informações são, né, personas não gratas aí no meio econômico como um todo, no mercado, né, e já expliquei um pouco disso para vocês, né, porque é meio óbvio que você não vai encontrar isso, só vai encontrar o lado de instruir, né, de como utilizar, incentivar a utilização, tá? Não vou encontrar nada diferente disso, né? Os cuidados básicos que tem que ter, né, para se dar bem, não cair em golpes, enfim, mas vocês vão ver um incentivo fortíssimo ao uso de cartões, tá? Até vamos comentar um pouco mais sobre isso mais adiante. Vamos lá, vamos ampliar aí, que agora vem informações atualizadíssimas aí para vocês de 2020, tá? Então, cenário econômico, né? No Brasil, né, o PIB no mundo ali em 2019 3%, 2020 menos 4% em média, tá? E previsão para 2021 4,1%, que é difícil de chegar, né? Mas é uma previsão por enquanto. O Brasil em 2019 teve um PIB positivo de 1,4%, né? Nós estudamos ano passado o que era PIB, tá? Um indicador social econômico, tá? Então, parte do pressuposto que você sabe o que é o PIB, né? Produto Interno Bruto, né? E o que é isso. 2020, uma queda de menos 4,3% aí, negativo, tá? E previsão para 2021 de 13,5%, que é bem complicado de chegar, né? Tendo em vista que 2019 foi um ano normal, né? E chegou só em 1,4% de PIB, né? Então, é uma previsão muito ousada aquela dali. A Selic, né, que é a taxa de juros aí do país, né, estava em 4,5% ao ano, 2019, 2020 ela baixou para 2% ao ano, e esse ano já teve um aumento, né, ela já foi para 2,5%, 2,75%, se não me engano, ao ano, né, e a previsão é que ela chegue em 13,5%, né. Então vamos ver se vai ter mais essa alteração ainda durante esse ano. O IPCA, outro indicador econômico aí, que é o de inflação, né? 4,31%, 4,52% em 2020 e a previsão de 2021 3,53%, a tendência é que passe disso, né? Já está em 4,5%, 4,4%, alguma coisa assim, em recém-abril agora, em março, né? Já foi medido e já está na casa dos 4%. Taxa de desemprego no país, 2019 era de 11%, quase 12%, 2020 isso aí foi para 13,6% por causa da pandemia, e 2021 a previsão de que ela vai ainda para 14,3%, um cenário bastante desfavorável para a questão do emprego, né? Então isso inclui muito vocês aí do terceiro ano, né, que estão buscando ou que já estão, né, buscando uma inserção no mercado de trabalho, uma séria dificuldade aí de buscar, né, colocação de emprego com esse cenário, né? Então é bem preocupante, né, esta previsão aqui para 2021, né? Mas tem que se esforçar, não adianta, é o que o sistema exige, né? Cada um tem que lutar das formas como pode para buscar seu lugar ao sol nesse sistema, né? Seja através de estudo, enfim, principalmente através do estudo, que é o caminho mais indicado, né, de conhecimento, a busca de conhecimento, incremento, que é o diferencial que vocês poderão oferecer lá pro empregador de vocês, enfim, né, pro patrão e tal, para conseguir uma colocação. Mas nós vamos ver que tem outras possibilidades aí que são possíveis mais adiante, né? Cenário econômico, portanto, né, global, a recuperação vai depender do ritmo de vacinação e da manutenção de programas de estímulo nas principais economias do mundo, né? Olha só o cenário econômico aqui traçado por esta entidade aqui, né, de muita representação econômica no país. No Brasil, né, flexibilização das medidas de distanciamento social em algumas cidades e estados, além da própria vacinação, ditará o ritmo de recuperação do país, principalmente no setor de serviços, tá? E a gente está vendo que a vacinação
né, infelizmente não está seguindo um ritmo como poderia estar, né? Tá lento, né? Ah, não poderíamos estar muito mais avançados, né? Se o ano passado já tivéssemos comprado aí lotes de vacina, né? Que como foram oferecidos ali em agosto, setembro, não foi fechado essas compras e o resultado está aí, né? Uma lentidão na vacinação, que talvez se arraste o ano todo aí para vacinar a população inteira, enfim, estamos tendo números recordes aí na pandemia. Morte de pessoas mais jovens, acabou a historinha de grupo de risco nessa pandemia, tá, pessoal? Não é mais só os idosos, agora com essa cepa nova aí de Manaus, a coisa ficou incontrolável, né? Tá atingindo gente de todas as idades, tá levando gente de todas as idades para os UTIs aí, e os números estão, infelizmente, batendo recorde no país, né? Então, se não for bem gerenciado isso, né, desde já, o cenário econômico aqui não vai ser nada favorável para este ano. As reformas, né, novos presidentes nas duas casas do Congresso foram colocados, tá, do Congresso e do Senado, podem ajudar na tramitação de reformas estruturais necessárias para o país. Bom, uma delas é a tributária, né, que nem sequer está sendo falada, nem sequer está sendo discutida para valer, tá? Então também é um cenário não muito favorável aí nessa questão das reformas previstas, né? Nesse caso que essa entidade vai prezar pela tributária acima de tudo. As commodities, né, que é o setor primário, né, vai ser o setor agrário aí, principalmente de pecuária, né? A retomada do crescimento global continuará dando sustentação aos preços das commodities, impactando um segmento cada vez mais importante na economia nacional, né? Então o Brasil ele continua, né, sendo uma colônia, né, aquela relação de colônia colonial, né, com as metrópoles, digamos assim, né, os grandes centros urbanos do mundo, né, sendo um fornecedor de commodities. É isso que vem segurando a economia basicamente, né, o setor agrário, o agronegócio, né. O agro é pop, o agro é tudo, né, o agro é tech, enfim. Nós vamos ver depois a problemática que isso causa, né, mas deixa para mais adiante, que senão fica muito tema, né? E já estamos em quase meia hora aqui e eu não cheguei nem na metade ainda, né? Então, para vocês terem uma noção aí da densidade desse conteúdo. E tem um cenário adverso ainda previsto aqui, né? Eventual aumento do contágio na segunda onda, já estamos numa terceira onda aí, né? Do coronavírus e a regressão nos planos de reabertura, né? Com novas medidas de isolamento social sendo tomadas aí, tá? Dá para considerar hoje que estamos numa terceira onda aí desse vírus, né? Muito forte mesmo. Vamos lá. E aí vão começar a aparecer uns gráficos interessantes aí, né? Consumo das famílias, né? Crescimento nominal em percentual, né? Acumulado de 12 meses contra o mesmo período do ano anterior. Então tá ali, né? Previsões até, né? Para dezembro de 2020, março, junho de 2021, setembro, dezembro de 2021, né? Então, olha só, os percentuais que tivemos ali até setembro de 2020, né? No crescimento do consumo das famílias, né? Deve mostrar crescimento sustentável ao longo do ano, com a perspectiva de fechar 2021 com um crescimento nominal de 8,8%. É uma previsão bem otimista, viu, pessoal? Em relação ao que tivemos ali no ano passado, né? Setembro de 21 para setembro de 20, onde foi menos 1,6%, para saltar para 8,6% em setembro desse ano. Olha, vamos ter que ter aí um cenário econômico muito, muito, muito favorável, mesmo para setembro ou dezembro desse ano estar naqueles percentuais ali, com aquele crescimento aí de consumo. Porque não é o que está mostrando até o momento em abril, né, de 2021. Tá, tem muito problema ainda da pandemia, o país não está controlando isso nada bem, né, com o ritmo que está indo de vacinação, não é a tendência chegar nesses números aí, acho que nem próximo, tá, infelizmente, mas não é
essa é uma tendência. Eles foram aqui muito otimistas, mais uma vez, nessa previsão, né, na minha opinião de geógrafo, né, da economia também, geografia econômica, pelo jeito que está indo, né. Tem um otimismo exacerbado aqui da, desta entidade, tá? Mas tudo bem. Tomara que assim seja. A volta do auxílio emergencial em 2021, em discussão na Câmara e no Senado, poderia trazer mais fôlego financeiro às famílias, né? Então eles colocam isso aqui como sendo um fator positivo. Só que já está ocorrendo, né? Foi aprovado e foi um valor ínfimo, né? Muito pequeno, né? 150, 240 reais, 250, se não me engano, não chega nem a 300 reais aí na situação de maior valor pago, né? Então, isto aí é um grande problema, né, para a economia, né? Não tem esse auxílio emergencial que foi aprovado aí, não é uma grande ajuda, né? É uma pequena ajuda de custo ali, muito pequena mesmo, né? Não vai favorecer aí grandemente, né? Vamos ver o que temos mais pra frente aqui. Olha só. Valor transacionado, valores, né, que foram gastos aí em cartões de crédito, né? Tem de débito, pré-pago também ali, mas nos interessa aqui o de crédito, mas também tem informações dos outros ali que é importante também. Então, o setor de cartões supera expectativas e encerra 2020 com um crescimento de 8,2%, né, no geral. O que foi um resultado até surpreendente, né? Tendo em vista a pandemia toda, como foi, enfim. Mas vejam que o cartão de crédito ali, ele tem um valor muito alto, né? Ali em relação ao de débito e o pré-pago, né? 1,18 trilhões, né? 2,6% a mais em relação ao 2019. Bom, agora, o que esses números aqui, né, desse cartão de crédito esconde, né? É o quanto as famílias conseguiram pagar disso, né? Aqui não tem essa informação, tá? Tem outras instituições aí que vão ter esses números, né? Que eu até posso conseguir mais adiante aí para complementar, mas com certeza não é um número baixo de pessoas, né, que não conseguiram pagar esses valores, tá? Então, foi gasto em cartões de crédito aí 1,18 trilhões de reais, né, em 2020. Mas o quanto disso foi pago, olha, não sei se chega aí a 60, 70%, né? Vai ter aí uma taxa de 30, 35, 40% em média de inadimplência, tá? As taxas de inadimplência aí na população. E aí é que vem aquela problemática toda, né? Não consegue pagar, vai acumulando, gera juros exorbitantes aí e acaba trazendo a questão da depressão, enfim. E a indústria farmacêutica aplaude, né? Essa informação porque eles vendem mais, né, medicamentos e por aí vai. É um sistema aí de retroalimentação positiva, né, que só é cortado com as famílias aí conseguindo pagar, né, quitar esses débitos aí, as dívidas para valer. Aqui tem mais informação sobre os cartões, né, de valor transacionado. O setor de cartões apresentou recuperação consistente aí ao longo de 2020, mesmo com a redução do auxílio emergencial no último trimestre, né, que foi zerou, não teve praticamente, né. A perda de fôlego no mês de dezembro veio na esteira da piora do quadro da contaminação, somado ao aumento das restrições de circulação de pessoas, a exemplo de São Paulo nas festividades de fim de ano. Tá? Então tudo isso está sendo levado em conta aqui no impacto econômico aí que está tendo, né, na área dos cartões. E tá ali os percentuais para vocês verem, né? Depois só voltar, né, dar um pause ali, enfim, analisar. Mais informações aqui, né, de 2020. Valor transacionado ali, pré-pago, débito, crédito, né? O quanto veio oscilando ali em 2020, né? Isso daí, fechando em 6,3%. Os cartões de crédito manteve performance de recuperação, apesar da desaceleração no último mês do ano, né? Bom, muito dessa performance aí recuperada porque justamente por ser crédito, né? Que pode jogar para frente as dívidas, tá?
e as pessoas sem saber se vão conseguir pagar isso ou não. Tá? Infelizmente, a gente tem que ponderar essa informação. Tá? Tem isso daí para analisar. E outra informação importante aqui, meios digitais de pagamento movimentam aí 52,6 bilhões provenientes do auxílio emergencial em 2020. Né? Vejam quanto foi importante esse auxílio, né, de R$ 600 que teve, o quanto isso injetou dinheiro na economia nacional, né? E acabou realmente auxiliando muita gente nesse processo de pandemia. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Quantidade de transações, né, de cartão de crédito, 10,9 bilhões, né, uma queda aí de menos 3%, né? Cartão de débito aí houve um aumento, cartão pré-pago um grande aumento, né, em 2020, e o total aí 23,3 bilhões, né, mais 3,6% em relação a 2019. Então, brasileiros fizeram 23,3 bilhões de transações com cartões em 2020, tá? Veja um número impressionante aí de cartões, né, da utilização de cartões no Brasil, tá? Um número enorme mesmo, né, bem considerável. E, por fim, né, o câmbio médio ali, de real para dólar, né, 2019 foi de 3,95, 2020 de 5,15, né, uma taxa muito alta ali, né, um câmbio muito alto. E aí com isso, né, o cartão de crédito, né, os gastos brasileiros no exterior, é claro que tiveram baixa, né, gastos de estrangeiros no Brasil também teve muita baixa, porque óbvio que o turismo foi afetado seriamente por isso, pela pandemia, né? Então é óbvio que teve uma queda gigantesca aí de 2019 para 2020, né? Em meio à alta do dólar, gastos brasileiros no exterior fecha 2020 em menor patamar em 16 anos, né? Por causa da pandemia, obviamente. Então, olha só aqui o mapa do mundo, né? Forte queda dos gastos no exterior ocorre em meio à alta do dólar e fechamento de fronteiras, tá? Então, não só a pandemia, como a alta do dólar também levou a esses números aqui negativos, né? Todos os continentes, né, números negativos de gastos brasileiros no exterior, tá? Em relação a 2019, ó. Então, aí está o resultado da pandemia e do dólar alto. Muito bem. Muito bem, né? Continuando, fiz uma pausa aqui, beber uma água. Porque é bastante coisa, hein? Vamos lá. Cidades capitalistas. Já estamos encaminhando aí para a parte final, pessoal. São cidades que se destacam primeiro pelo número excessivo de publicidade e propaganda. Poluição visual é intensa nessas cidades, tá? Bom, o que é poluição visual? É o excesso de anúncios, né? Que tem aí numa cidade, né? Então, são outdoors, placas em tudo que é lugar, enfim. Isso é muito comum. Agora, isso começou a gerar tantos problemas que as cidades têm feito aí leis regulamentando essa questão, né? De onde pode colocar placa, os tamanhos que podem ser, enfim, onde não pode, tá? Porque estavam causando sérios problemas, né? De acidente de trânsito, né? Tapando a visão de motoristas em pontos importantes de visualização, né? Outdoors sem o mínimo de regulamentação colocados à beira de estradas aí e qualquer vento temporal que dá, né? Joga por cima de carros, né? Já teve mortes registradas por queda de outdoor em cima de veículos, né? Em pleno andamento, enfim. Inclusive já aconteceu na nossa BR aqui na 116, né? Certa vez voou um desses outdoors de tamanho grande sobre um veículo e matou uma família inteira, né? Então, isso tudo passa a ser regulamentado, vira um problema. A partir do momento que vira um problema registrado, tem que ser tratado pelo poder público de alguma forma, né? Então, geralmente são feitas leis aí regulamentando
o que pode e o que não pode, né, sobre esse setor. Né? Então, cidade capitalista é muito comum ver essa questão de excesso de anúncios aí, enfim, é bem complicado. Outra característica marcante da cidade capitalista, né, é a intensa verticalização da cidade. Né? Pequenos terrenos, né, pequenas áreas são utilizadas para erguer prédios com vários andares. E isso acaba criando espaço onde não havia, né, para poder ser vendidos, né, ser especulado, ser valorado para venda, enfim. E geralmente em áreas consideradas nobres, né, litorais, enfim, onde é muito caro o metro quadrado, tá? Então o capitalismo faz isso, ele aproveita de forma muito intensa, né, as pequenas áreas, né, pequenos terrenos e ergue aí então edifícios de muita altitude. Isso acaba às vezes gerando problema também na beira de mar, onde não é regulamentada a distância, acaba gerando sombra, né, na orla ali, na faixa de areia, causa problema para os banhistas ali que não gostam disso e tal. Então tem toda uma problemática aí em algumas cidades de litoral com essa questão. Né? Aqui no nosso estado é mais respeitado uma grande distância da beira do mar, enfim, e acaba não tendo esse problema. Mas já em Santa Catarina, aqui pertinho, né, tem esse problemão aí da sombra dos edifícios, né, na faixa de areia ali, e acaba gerando, né, descontentamento em muita gente aí, tá? Alguns tópicos sobre o socialismo, nós, como eu falei, nós vamos abordar aqui bem por cima, parte, né, como eu falei aí, o professor de história de vocês, né, vai tem muito mais know-how aí, vai desenvolver um trabalho com vocês bem mais aprofundado sobre a parte socialista, né? De como funcionou, enfim, tudo que teve, o que teve de bom, o que teve de ruim, né? Mas enfim, o maior bloco socialista registrado hoje foi a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que durou aí de 1923 a 91, né? 1991. Não há propriedade privada, né? Todas as terras são controladas pelo governo de forma geral, né? Apesar disso não era tão ao pé da letra assim mesmo na União Soviética, tá? Não há de forma geral empresa privada, isso não tinha mesmo na União Soviética, né? Somente empresas estatais, tá? E por isso, né, as cidades eram limpas de publicidade, propaganda, né? Os prédios eles não eram tão altos, né? Eles ocupavam grandes áreas de terra, eram mais horizontalizados, né? E ocupavam grandes quarteirões, enfim, com 3 ou 4 andares no máximo de altura, né? Uma concepção diferenciada, né? De arquitetura e de cidade. E para encerrar, olha aí, ó, não vai dar 1 hora, ó, tá bom. Para encerrar, pessoal, concorrência versus competitividade. Parece que são dois termos iguais, né? Parece que são iguais, mas não são. Não são sinônimos. São palavras tidas como sinônimas, né? Porém, no capitalismo a concorrência ela é saudável, né? Onde os empresários buscam o melhor preço e qualidade de seus produtos como atrativos. Ponto final. E a competitividade é vista como predatória, onde o empresário com mais potencial econômico compra os seus concorrentes, né? A bocanha, os menores, né? E os incorpora aos seus negócios, tá? E isso está cada vez mais acontecendo em todo o planeta. Tá? As grandes empresas estão comprando as pequenas cada vez mais e incorporando elas aos seus domínios. Né? Exemplo mais atual aqui que temos, né, é a rede Carrefour comprando todos os mercados aí da Walmart, né, o Big, Nacional, enfim. Serão todos Carrefour, já são, né, já foram comprados. E a Walmart está dando tchau aqui do Brasil com isso, né, dando lugar ao Carrefour. Mas nós vamos trabalhar mais isso mais adiante aí na questão dos tipos de empresas, né, e como elas operam nos países, tá? Mas isso aqui é só uma palhinha do que está acontecendo na atualidade com muita força, né? Cada vez mais grandes monopólios tomando conta de setores específicos da economia. Cada setor da economia basicamente tem um grande monopólio que toma conta, tá? Basicamente é isso aí. Então, pessoal,
para não se alongar muito mais do que já foi, né? Um abração a todos e até a próxima, né? Vai ter atividade aí sobre esse conteúdo, sem dúvida, né? Atividade extra aí para vocês fazerem, além do trabalho, né? Atividade normal aí de andamento de aula. Participem das aulas no Meet, tá? É muito importante. Vai ter aí algumas coisas diferenciadas, né? Pontuação extra, enfim. A participação, além de valer presença, né? Se faz muito importante por causa desses aspectos aí. Então, tudo de bom, um abraço a todos e até a próxima.